Olá meus amigos, aqui é o Jean Tozeto, arquiteto, escritor. Hoje para falar de um livro muito bom que eu vou recomendar para vocês, é esse livro aqui. Ah, se eu soubesse! O que pessoas bem-sucedidas gostariam de ter sabido 25 anos atrás. Muito bom esse livro, ainda tem para vender. Eu falo isso porque eu ganhei esse livro em janeiro de 1999. Isso já tem quase 21 anos, daqui a pouco são 4 anos para eu poder dar uns conselhos também, mas vou antecipar ele hoje para vocês. Em janeiro de 99 eu recebi meu diploma de arquiteto e o meu tio Gijo trabalhava no Banco do Brasil, uma das pessoas mais bem-sucedidas da família, todo mundo pegava conselhos com ele, até hoje ele é um bom conselheiro, e ele me deu esse livro, e eu confesso que boa parte dos conselhos que eu li nesse livro, eu não tinha ferramentas para assimilar, porque eu não tinha a experiência necessária, e muita coisa eu assimilei. Qual que é a proposta desse livro? Ele foi escrito por Richard Adler, um autor americano. Ele reuniu frases, dicas, orientações de pessoas bem-sucedidas de sua época. Outros escritores, editores, publicitários, executivos, presidentes de companhia. Então ele reuniu isso, dividiu em capítulos e algumas das frases ele mesmo comentou como complemento. E eu vou citar apenas algumas para vocês terem noção de como esse livro é bom. Então aqui a Marjorie Blanchard, escritora, ela diz o seguinte: tenha uma meta. Uma meta é apenas um sonho com um deadline. Então, quando você transforma um sonho em meta e você coloca prazo para você realizar isso, você tem que dar um jeito de planejar. E o planejamento faz parte do sucesso da carreira de qualquer pessoa, né? Vamos pular aqui para a página 24, né? Vamos lembrar que esse livro ele foi publicado numa época de transição de um mundo analógico para o mundo digital. Os mais jovens não vão lembrar como era no passado, não tem como, mas nos anos 90, pelo menos no Brasil, muitos arquitetos ainda desenhavam em prancheta com caneta nanquim e já tinha uma boa parte dos profissionais fazendo projetos em AutoCAD, por exemplo. E os escritores ainda usavam máquinas de datilografar, ao passo que os computadores já estavam presentes nas redações de jornais, né? Então você tinha a correspondência tradicional que vinha no papel e você já tinha também o e-mail. O e-mail estava começando nos anos 90, ele já era uma preocupação nos escritórios, né? Então o Charlie Ferguson, ele recomendava o seguinte: abra sua correspondência às 4:30 da tarde. Então a correspondência que ele se referia era tanto a parte de papelada impressa como a parte de e-mails que chegava para as pessoas naquela época, né? Quando você abre a sua correspondência às 4:30 da tarde, você não tem como perder o seu tempo, o seu dia anterior, porque você já planejou o dia de acordo com a correspondência que você recebe no final do dia. Então, se você abrir a correspondência logo cedo, se você ficar checando e-mails com frequência, você vai fragmentar suas atividades e você não vai ser produtivo. Quando você abre a correspondência no final do dia, você consegue assimilar o que você precisa fazer no dia seguinte. Então, são inúmeros conselhos, o livro tem mais de 200 páginas. Eu não vou ficar aqui repetindo os conselhos que ele traz para você, porque eu quero que você vá atrás desse livro, porque ler vai fazer muito bem para você. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha de 22 para 23 anos de idade e hoje eu tenho 44. Então eu creio que esse tempo de vida, de experiência, de carreira que eu acumulei, me permite acrescentar 3 conselhos nesse livro que eu desejo que você leia na íntegra. O primeiro conselho que eu gostaria de ter recebido quando eu estava recém-formado é a seguinte informação: nunca dependa de apenas uma fonte de renda. Então eu me formei como arquiteto, me preparei para exercer essa profissão, uma bela profissão. Eu fui muito bem sucedido nos primeiros anos de carreira. Não sei dizer se eu tive sorte, mas eu tive uma boa preparação para enfrentar os desafios que aconteceram logo no começo da carreira. Eu consegui me estabelecer como arquiteto autônomo na cidade de Paulínia. Isso foi muito bom, mas se eu tivesse noção de que era preciso ter uma segunda, talvez terceira fonte de renda,
eu já teria perseguido isso naquela época. Isso só veio acontecer tempos depois, nos anos 2000, 2005, 2006. Eu tive uma experiência como professor universitário, por exemplo, e aí eu tive que me desdobrar para poder conciliar a minha carreira de arquiteto com a breve carreira de professor que eu tive, porque eu fui professor convidado por apenas um semestre, mas foi uma experiência muito boa, porque eu tive que preparar muito material para poder passar em sala de aula e eu descobri que eu conseguia fazer isso, né? Então, ver a receita entrando do escritório de arquitetura e também um pouco por parte da faculdade para a qual eu trabalhei, isso me deu muito prazer e me vislumbrei, né? Olha só, engasguei aqui, vislumbrei a possibilidade de ter uma segunda carreira que anos depois eu encaminhei quando eu escrevi meu primeiro livro, MP Lápide, a Recriação de um ícone, em 2012, né? Que nem era uma fonte de renda muito boa na época, era uma pequena fonte de renda, mas isso abriu portas para mim com o passar do tempo, de modo que quando a economia fica ruim para um escritório de arquitetura, eu tendo uma segunda fonte de renda, eu já não fico tão preocupado com o ciclo do mercado. Eu dei o meu exemplo porque é o exemplo que eu conheço, né? A vida que eu vivi, mas esse conselho, não ter apenas uma fonte de renda, serve para você se você é médico, se você é advogado, se você é comerciante, se você é empresário. Você tem que descobrir uma segunda fonte, uma terceira fonte, pode ser a divina de um hobby que você tenha, pode ser uma fonte de renda pequena, mas isso vai te manter com o desdobramento necessário para quando for realmente necessário você tomar uma decisão de mudar o rumo da sua carreira, você não está obcecado apenas com um ofício, né, para o qual você demorou tantos anos para assumir. O segundo conselho que eu daria para os mais jovens, né, ou para o pessoal que já tem uma certa idade e está patinando de repente, é o seguinte: nunca viva gastando todo o seu salário. Viva com apenas 90% daquilo que você ganha. Tente poupar pelo menos 10% da sua renda total. Esse é um conselho tão básico, tão elementar, que muita gente não segue. Muita gente tem um padrão de vida elevado, pode até ganhar bem, mas gasta tudo, usa cartão de crédito, usa cheque especial e isso bagunça a vida das pessoas, isso bagunça casamentos, isso arruina famílias, porque viver endividado é uma dor de cabeça constante que não vale o esforço. Então, se você consegue viver com menos do que você ganha, mesmo que você ganhe pouco, mas você tenha disciplina de poupar pelo menos 10%, né? Porque se você conseguir poupar 20% é melhor ainda, você vai ter uma qualidade de vida melhor também, né? Por menos que você ganhe, se você ganha pouco e consegue viver com aquilo, é melhor do que aquele cara que ganha muito e gasta tudo. De repente você, ganhando menos, vai ter uma qualidade de vida melhor. Isso é plenamente possível. E o terceiro conselho que eu daria para os mais jovens: com a economia que você vai fazer, compre ativos geradores de renda passiva. O que é renda passiva? É o dinheiro que você ganha sem trabalhar. Trabalhar é importante, trabalhar é nobre, sim, mas você não vai ter forças para trabalhar a vida inteira e você já sabe que a Previdência Social não vai cuidar de você quando você chegar na terceira idade, porque o sistema como um todo está fadado ao fracasso. Então você tem que ter ativos que geram renda passiva. O que muita gente faz para ter uma fonte de renda complementar é construir casas para alugar ou comprar casas para alugar, ou de repente recebe de herança de alguém e um imóvel e transforma aquilo em fonte de aluguel. Essa é uma fonte de renda clássica, de renda passiva, né? Mas você tem outros tipos de fonte de renda passiva, e eu vou citar dois: fundos imobiliários e ações que pagam dividendos. Então você pode, mesmo com pouco dinheiro, ao longo da sua vida, você entrar na Bolsa de Valores de São Paulo e aos poucos você compra cotas de fundos imobiliários, compra ações de empresas que pagam dividendos. Estude bastante para selecionar quais são as melhores alternativas e você vai acumulando esse patrimônio. Quando você perceber, quando você chegar na terceira idade ou um pouco antes disso, você vai ter tanta renda passiva como o salário ou o lucro que você obtém no seu negócio.
Então, se eu tivesse alguém que tivesse me falado isso quando eu era jovem, né, eu teria estudado mais cedo o meu ingresso na Bolsa de Valores. Eu fiz isso anos depois. Eu descobri que isso era muito bom anos depois e isso funciona, mas eu gostaria de ter iniciado mais cedo a minha jornada como investidor. Mas isso não me impede de eu recomendar novamente esse livro, Ah, Se Eu Soubesse. Espero que seja o primeiro nessa linha que você vai ler de muitos. Um grande abraço e até a próxima!